Tudo bem com vocês? Estamos nos vendo online agora. Como estão? Como é que estão as coisas? Tudo bem, e você? Boa tarde, Éder. Tudo bem por aqui? Segunda-feira tem um efeito que acontece na segunda-feira que falam que é algo semelhante com jet lag, assim, que tu vai viajar, tu tem que o jet lag e toda segunda-feira acontece. Comigo acontece sempre o jet lag da segunda-feira, não sei se com vocês também. Eu sempre acabo dormindo demais no sábado e no domingo, descansando, e chega na segunda, o corpo pede que continue e não continua. Então tá, assim, ó, pessoal, a minha intenção é que não seja muito longa essa formação, assim, e, assim, uma hora e pouca no máximo, assim, até menos. Mas eu encaminhei no grupo dos professores um pedido até para quem quiser dividir experiências relacionadas à gamificação, e não só a gamificação, o que acha interessante, assim, aproveitar o espaço, assim, por ser online, para a gente ter um computador aqui até para a gente, para que aconteça essa troca, assim, que eu acho ela importantíssima para nós, assim, sabe? E aí, ao mesmo tempo, assim, eu quero trazer alguma coisa aqui, uma coisa muito, muito específica, e que, inclusive, eu já trabalhei com vocês há um tempo atrás, porque eu pensei assim, como essa formação agora, ela vai ser gravada, sabe? E ele vai ficar, eu acho legal ter um tipo de manual de instruções gravado, assim, que eu quero mostrar. Eu sei que a maioria de vocês já sabe, a maioria de vocês já tiveram naquela formação que nós falamos sobre o Kahoot, sabe? Então eu acho legal ter isso gravado para os próximos professores que tiverem esse acesso, assim, porque de fato eu acho uma das ferramentas mais, em termos de gamificação, assim, em termos de jogo, eu acho uma das ferramentas mais interessantes e úteis para nós, assim, sabe? Então eu quero pelo menos dar uma passada nele. Para quem já viu, já está sabendo, pode contribuir com detalhes, com a sua experiência em relação a ele. Quem não viu ainda, quem não conhece o Kahoot, vai acabar conhecendo, e a gente vai ter esse dado aqui dentro da nossa plataforma, sabe? Que eu não conhece, dá uma passadinha lá, que lá vai explicar mais ou menos. Então, a princípio, a minha intenção agora é dar uma passada rápida no Kahoot, mostrar esses elementos dele. E temos dois colegas aqui, que é a Bruna. Oi, Bruna, cadê você? Oi, tudo bem? Tudo bem, Bruna? Que vamos contar, vamos ter a honra de ouvir a sua experiência aqui, Bruna. Bruna tem uma experiência bem interessante, inclusive me corrija, mas com inteligência artificial, né, Bruna? Isso aí. Isso, que eu acho que vai ser bem legal, assim. E o Renato também, grande Renato, também vai dividir uma experiência dele, assim, aqui, que eu acho que parece ser bem interessante também, assim, certo? Tá aí, Renato, tá me ouvindo? Olá, boa tarde, estou sim. Tudo bem, Renato? Tudo certo. Então assim, só para questão para mostrar para vocês aqui, eu vou compartilhar a página aqui do Kahoot, que eu acho até seria legal se a gente conseguisse fazer um joguinho rapidinho, mas vamos ver. Tem alguém aqui que não conhece o Kahoot, nunca trabalhou com, não tem noção, assim, do que é? Acho que a grande maioria aqui esteve, né, na formação, né? Então vai ser mais para quem vai ver depois a formação, e para ficar gravado mesmo. Eu preparei aqui. Bem, como vocês já sabem, ou como a maioria aqui sabe, temos aqui, ó, aqui é o login dele. O login, eu utilizo a conta
institucional da prefeitura. Aqui. Ele vai pedir para te fazer esse login, vai passar poucos dados. O mais importante é aqui o e-mail, a instituição, o e-mail institucional que eu pus aqui. Daí coloca uma senha, certo? E aí você entra. Quando você entra no Kahoot, que tem uma plataforma de jogos, ok? Você vai ter o seu login, você colocar uma foto sua, aqui é possível também, pessoal, quem quiser colocar essa foto. Aí você tem os seus Kahoots, aqueles que vocês fazem, vocês podem construir Kahoots aqui. Tu constrói jogos. Esses jogos possuem, eu tenho vários já que eu já construí, mas ultimamente, dada a minha preguiça ou sobrecarga, as duas coisas, mistura de preguiça e sobrecarga de trabalho, eu tenho vindo muito aqui, ó, pessoal, esse descobrir. Esse descobrir aqui, ele é muito interessante. Eu vou fazer, por exemplo, uma pesquisa sobre Orb2B. Certo? Aí, ele aparece aqui, ó. Tudo 10 mil, encontrou 10 mil coisas. Cursos, no caso, aqui dentro do Kahoot, são tipo vários jogos que acontecem, certo? São vários jogos que acontecem dentro do Kahoot. É uma sequência de jogos que é como se fosse uma trilha, certo? E tem os Kahoots que são jogos isolados. Aqui tem cursos para vender e aqui tem cursos que não são para vender, tem que ficar bem atento aqui. O Kahoot tem essa possibilidade de venda, que até, inclusive, ele aceita no máximo 40 integrantes. Exatamente. Ele aceita até no máximo 40 integrantes. No caso, para colocar mais integrantes, tu tem que pagar, tem um preço, sabe que é um preço já tabelado. Tem coisas a serem pagas aqui, mas o básico dele já é muito bom. E quando logo tu entra, tem a opção, tu entra nos pontos que tem os pagos, e tem o básico bem pequenininho, assim, Start with the Basic, que é muito bom, assim. Aí, eu já entro aqui, ó, vou ter aqui, verbo to be, certo? Eu não vou comprar, claro, né? Eu vou entrar aqui nesse com 10 perguntas. Tem uns, por exemplo, aqui, ó, aqui tem um com 14 perguntas. Isso aqui é outra coisa que é bem legal, pessoal, olha aqui, ó. Tá, então eu posso aplicar diretamente esse jogo para eles. Aqui eu quero ver as respostas, quero dar uma olhadinha, passar um olho, porque tem um problema, pessoal, pode ter besteira. Já me aconteceu, assim, de eu não dar uma passada muito clara, assim, e ter besteira, ter um jogo mal feito, ter erros, é muito comum, porque qualquer um pode colocar. O que é interessante aqui é que eu posso também editar esse jogo. Ele tem 14 perguntas. Essas 14 perguntas talvez seja demais para mim, assim. Então, eu coloco aqui, ó, o lapisinho, ó, editar Kahoot. E eu vou duplicar isso aqui. Duplicar. Certo? Eu vou, no que eu dupliquei, eu peguei esse jogo para mim. E eu posso, inclusive, por exemplo, deletar. Eu quero fazer dele que ele tenha só 10 perguntas. Eu excluo essa daqui, ó, excluir. É muita pergunta, 14, eu quero só que tenha 10, excluir. Aí, eu vou salvar como minha. Eu peguei isso daqui, eu vou salvar ela como minha. Tá pronto, certo? No que tá pronto, visualizei. Agora eu tenho o meu próprio com 12 perguntas, que eu excluí 3. Eu posso também mexer nelas mesmo. Só se tiver alguma dúvida, é só perguntar. Eu posso mexer nelas também aqui, ó. Se eu quiser, no caso, mudar algum texto, ó, eu posso mudar o texto,
certo? Tudo isso aqui eu posso mexer, eu posso reeditar esse Kahoot que já tem aqui, certo? Isso eu não sei se foi falado na vez que nós tivemos a formação. Aí eu quero iniciar o jogo. Já falamos sobre a questão de como iniciar esse jogo. Ele tá começando a iniciar aqui. Eu posso colocar o modo clássico, certo? Uma coisa muito importante desse modo clássico, que é de um grupo só. Tipo, meus alunos recebem esse PIN aqui, vocês encaminham esse PIN para esses alunos aqui, eles entram no kahoot.it e colocam esse número. Então, eles entram como jogadores. Certo? Ou também, agora tem propaganda, não tinha propaganda antes, né? Agora tem propaganda. Ou no modo equipe, que eu entro aqui no modo equipe, e várias pessoas podem fazer parte dessas equipes. Eu tenho a equipe zumbi, equipe gato, equipe terra. São grupos de alunos que fazem parte de uma mesma equipe. Certo? Aí tem uma coisa muito importante que eu descobri depois de um bom tempo, que eu acho muito interessante de que aconteça, de se ver, é que eu tenho esses relatórios do Kahoot. Certo? Eu sei. Eu tenho aqui esses relatórios, pessoal. Isso aqui é muito legal. Vou mostrar para vocês esses relatórios. Aqui, ó, relatórios. Por exemplo, eu fiz um Kahoot com meus alunos, que são todos os Kahoots que eu já fiz, ó. Aqui, eu vou dar um exemplo de um Kahoot de inglês que eu fiz, deixa eu achar. Cadê? Vou aqui num de português que eu fiz, olha, pessoal. Eu peço para que eles coloquem os próprios nomes mesmo. Ó, foram 14 jogadores, certo? Aí, tem o número de acertos. 73%, 55%, 55%, 55%, 45%, 36%, 36%. Esse aqui é o número de acertos por aluno. Para que isso serve, na minha concepção? Serve como uma avaliação, pessoal. Isso aqui eu posso retirar uma avaliação daqui. Me interessa, eu pedi para que eles colocassem o próprio nome, eles gostam muito de colocar apelidos, né? Nesse caso, eles entendendo que essa competiçãozinha entre eles vai servir como uma avaliação, eles têm uma dedicação maior. E o que é interessante também, além dessa questão da avaliação, é porque nesse dia que eu avisei para eles que era uma avaliação, eu apliquei mais que um Kahoot, mais que um jogo. Aconteceu mais que um jogo com eles, assim, no caso, olha aqui, foram 3. Nisso, eles, ao final, no último jogo, eles já sabiam as respostas, mas eles estavam preocupados em ser mais rápidos. Então é um processo de estudo, sabe? À medida que tu dá 10 perguntas para eles e eles vão decorando, de fato, as respostas, já sabem as respostas, e no final a intenção deles é que eles sejam mais rápidos, assim. Por quê? Porque o Kahoot são questões que vocês abrem. Vamos fazer um joguinho aqui rápido, dá tempo, ver se dá tempo sim, de fazer. Eu até tinha separado um aqui. Bom, vamos de Prepositions of Place que eu fiz. Perdido aqui, ó. Éder? Oi, fale. Vou fazer uma pergunta? Claro. Desculpa, não sei se algum colega falou aí ou não, cheguei agora, mas essas avaliações, quando tu vai ali nos relatórios, ele mostra a nota de cada um que acertou quando clicou ali, ou só a nota? Isso, com base no acerto. No acerto, tá.
com base no número de questões que eles acertaram. Tá, isso que eu queria saber. Legal. E é bem interessante, assim, tu vê assim, de 10 eles acertaram 7, 8, aparece esse dado, assim. Eu tô fazendo com os meus alunos eu comprei uns joguinhos de Lince e é só vocabulário. Então, às vezes eu faço rodízios, assim, Sim. com vocês, o que tá dando certo, né? Eu pego o joguinho e formo grupos e dou para cada um Lince, né? Daí eles têm que... É só vocabulário, sobre roupas, sobre animais, legal. sobre objetos escolares, várias coisas, lugares, tudo. Aí eles vão passando. Um acabou, eu vou lá e checo, né? Falo as respostinhas. Tem o trabalho de estar falando a pronúncia um por um dos grupos, para eles repetirem também. E aí eles passam o Lince para o outro grupo, né? E aí eu falei para eles que no final eu ia fazer uma prova de vocabulário. Então, tu acabaste de me dar a prova, né? Vai ser legal. Que legal, vai ser muito... E não sabe como eles se engajam, é assustador o engajamento deles. E chega a ser chato porque eles ficam viciados também. Toda aula, quando é que vai ter Kahoot? Então, a gente marcando isso como uma avaliação fica divertido para eles. Isso, tá aí, ó. Me deixa... que legal, que legal. Obrigada, viu? Aí, pessoal, vamos aqui ver um rapidinho aqui, que eu quero mostrar também o procedimento. Qual que vamos ver aqui. Onde é que eu estava? Perdi agora. Duplicar. Isso aqui é todos os que eu tenho. Vamos ver um Double Edge Quiz, que eu acho que... 6 perguntinhas, coisinha rápida. Ó, pessoal, anota aí. Vocês entram em kahoot.it. Certo? Estão vendo? Kahoot.it, e esse é o número aqui, ó, 6319878. 6319878. Entre em kahoot.it, 6319878. Vamos jogar. O Renato tá aí. O Renato ganhou todas na última vez. Tem uns que sempre vencem, esses não podem competir. Exatamente. Né? De acordo. É IP ou IT? I.IT. Deixa eu ver. T de terra. T de terra, isso. Aí é barra o número. Daí vai pedir um PIN. Vamos ver, eu vou mostrar para vocês aqui como é que vocês estão. Vai pedir um PIN, que é o número que eu coloquei ali. Deixa eu ver aqui. Esse aqui. Ó, daí começa... Essa tela aqui, pessoal, é o professor que tem. O que é interessante... Estão vendo a tela? A gente pode também excluir as pessoas. Ó, aqui, o aluno está incomodando, está enchendo o saco, a gente pode... eu posso te excluir. Ou aqueles que colocam algum nome comprometedor também. Eles gostam de se exibir um pouco com os nomes, assim, sabe? Certo. E esses bonequinhos que aparecem como imagem, você pode trocar? Tu escolhe. Depois que tu escolheu, tu não troca. A menos que eu retire daqui. A menos que eu retire ele. O Éder, Oi. dá para trocar assim, é só clicar no lápis ali, na canetinha que tem em cima da imagem, tá? No caso, o professor troca daí? Não, o próprio jogador.
Eu troquei o meu massa, agora. massa. Massa, não sabia. Vamos jogar? Daqui, ó, vou iniciar, pessoal. O interessante é que também vocês podem entrar depois, pessoal. No caso, enquanto o jogo está acontecendo, é possível entrar. Vamos ver quem foi. Perceberam que todos acertaram. Vamos ver quem foi mais rápido. Renato. A história se repetindo. Ai. Isso depende da velocidade da internet também, hein? Também. Agora, na ânsia de ser mais rápido, alguém vai errar aí. Sim. Mas é a dialética do jogo. Essa é a dialética do jogo, sabe? Mas tem perto, let's go. Quem é o let's go? Massa. Tá concorrido. Olha ali, ó, tá empatado. Acho que é a primeira vez que eu vejo um empate no Kahoot. Vamos lá. Let's go, passou, Renato. Quem é let's go? Quem é let's go? Eu. Tcharam, let's go na frente. E a última. The last but not the least. Tcharam, daí o pódio é apresentado no final, pessoal. Olha aqui. Bruna. Renato. Let's go! Let's go! Porque, assim, tinha uma questão, agora eu esqueci que seria interessante falar, mas eu esqueci agora, pessoal. Mas fica a dica de pelo menos quando para a questão de ter, porque às vezes é uma questão que meu lado mais conservador, às vezes, ele diz às vezes que no jogo a gente está mais às vezes atento à competição do que ao conteúdo, né? Isso é uma coisa meio, certo lado conservador nosso diz isso, né? Mas por isso eu aconselho, eu senti que houve um aprendizado significativo repetindo de 2 a 3 vezes o mesmo jogo, sabe? Que então acontece um aprendizado, vale a pena. Digo para vocês que é bem interessante, assim, porque realmente a relação com o conteúdo deles, eles se obrigam a memorizar, a saber. Então fica a dica para vocês de repetir o jogo. Esse jogo aqui, com uma turma de 7º ano, eu cheguei a jogar umas 3 ou 4 vezes, assim, para a gente marcar bem as double age, os pronomes. Certo? Foi bem legal, assim. Ok? Aqui fica a minha apresentação, pessoal. Vai ficar gravado, e essa é a intenção, assim, para que todo mundo tenha acesso a essa ferramenta. Eu acho ela uma ferramenta muito legal, assim. Quem não usou ainda... que massa! Quem não usou ainda, aconselho a usar. Sei das questões ligadas à internet de cada das escolas, eu sei como é que é, sabe? Mas aos poucos, à medida que a coisa vai melhorando, vai sendo mais possível, assim.
certo? Agora, dá também, exatamente. Dá também, funciona bem, legal a dica, Viviane. Eles ficam bem loucos com o Kahoot. Ficam bem loucos, é muito legal. E pedem o tempo inteiro. Eu até às vezes tenho que controlar um pouco, porque entra um grupo de gritaria, competitividade, assim, demais. Calma aí. Então tá, agora, Bruna, gostaria de começar? Oi, posso começar sim. Obrigado. Bem, então a Bruna se ofereceu e eu fiquei muito honrado de ver o trabalho dela, certo? O palco é seu, Bruna, fique à vontade. Beleza, só vou projetar aqui, só um minutinho. Tá aparecendo? Está. Beleza. Só um pouquinho, para mim tá carregando um pouquinho. Essa chuva aí, a internet fica meio zoada. Ok, pessoal, então, boa tarde para todo mundo. Queria agradecer antes de começar, tá? A Escola de Formação, a Ueder. Eu acho que esse momento de troca de figurinhas é bem importante para a gente, tá? Eu trouxe 2 propostas, uma de gamificação, tá? E outra de usando inteligência artificial em sala de aula. Eu sou professora da IMF Santos Dumont, que é uma escola que fica em Niterói, tá? A escola mais próxima de Porto Alegre. Ela tem mais de 900 alunos e menos de 1.000, tá? É uma comunidade que o entorno engana um pouco, tá? É organizadinho, porém é uma comunidade carente. Então, assim, embora eles saibam usar as redes sociais, tá? Eles não têm muito contato, eles não sabem usar muito bem as tecnologias, certo? Então, assim, essa é uma atividade que eu fiz com 7º e 8º anos, tá? No primeiro dia de aula, foi usando o Google Apresentações, tá? E o nome do jogo é 3 Truths and 1 Lie. Vou começar aqui. Beleza, daí o jogo, ele começava com uma provocação para os alunos, tá? Que era, do you really know your teachers? Você realmente conhece os seus professores? Daí o que eles tinham que fazer, tá? Esse é um jogo que eu poderia ter compartilhado no Google Sala de Aula, poderia compartilhar por e-mail também o PDF, só que como em algumas salas de aulas lá da nossa escola não pega a internet para todos os Chromes, a única sala que pega 100% é a sala Google, daí eu achei melhor fazer eu projetando na tela interativa, e os alunos ficaram em meia lua e a gente fazia a votação. Mas daí fica a critério de como vocês quiserem fazer, dependendo da realidade da escola. Daí o que acontecia? Aparecia o nome de um professor e aparecia 4 fatos ali na tela. Eles tinham que descobrir qual daquelas alternativas ali que era mentira em relação ao professor. Foi bem engraçado, assim, me senti julgada por eles bastante, mas foi uma forma bem bacana de usar a língua inglesa, né? Às vezes a gente passa uma imagem que às vezes a gente não imagina, tem os professores que falam mais das suas vidas do que os outros, é bem bacana, assim, essa percepção que eles têm sobre nós. Daí, nessa apresentação, eu ia botando os passos, tipo, voltar para o slide anterior ou ir para o próximo, e eu já queria mostrar para vocês também como é que se faz, tá? Então, ali, vou usar um de exemplo que a gente fez, tá? Aqui tem professores de 7º e 8º ano, eu só usava os que eles tinham, tá? Aqui, por exemplo, Teacher Selma. Daí tinha 4 afirmações. Fact 1, she loves cooking. Fact 2, she does not like following rules. Fact 3, she is proud of her son. Fact 4, she enjoys being at home. Daí os alunos começavam a pirar, né? O primeiro momento era o de leitura. Eles tinham que ver o que estava escrito em cada fato, tá?
Como era um primeiro dia de aula, era sondagem, ver o que eles lembravam, as estruturas das frases. Foi bem light, uma aula bem light. Daí, depois que eles viam o que significava cada frase, eles começavam a pensar no professor, né? Ah, ela cozinha assim, ela já trouxe lanche pra gente. Ai, filho, como assim? Ela nunca falou de filho pra gente, né? Ah, ela tem cara de que não é baladeira mesmo. Daí saíam vários julgamentos, mas ok, foi bacana. Daí, o que acontece? A gente fez votação, tá? Mas se o aluno tivesse ali no celular, poderia ser pelo celular mesmo, e ele clicava no botão da alternativa que ele achava que era mentira, tá? Por exemplo, faz de conta que a maior parte da turma achou que a mentira é que ela ama cozinhar. Daí clicava na bolinha ali do fato 1 e já ia para o slide dizendo que a resposta estava errada. Ok, daí dizia ali, try again. Daí eu vinha no botãozinho ali de voltar, voltava para as questões, né? E aí eles iam indo até achar a mentira sobre aquele professor, tá? E daí, nesse caso ali, o da Selma, a mentira era o fato 2. The lie is she does not like following rules. A Selma, ela é bem certinha, ela é a Maria do Passo Certo. Então, era essa a mentira sobre a Selma. E assim a gente foi fazendo dos outros professores, né? Acertaram o da Selma, clicava ali no botão de next, beleza, aparecia o teacher Fábio, que é o professor de história. E daí, bem naqueles moldes também, 4 fatos, né? Eles tinham que descobrir qual era a mentira e apertar no botãozinho que eles achavam que era mentira sobre o prof. Né? Daí aqui também surgiram várias pérolas, né? Não, acho que ele não era bom aluno nada, que é professor na Disney, não tem como, né? Daí, mas ok. Daí eles acharam ali que a mentira era que ele torcia para o Inter, tá? Daí eu queria mostrar para vocês como é que a gente faz esse tipo de atividade usando o Google Apresentações. Só vou aqui. Beleza. Eu vou usar aqui a teacher Rosana, tá? Que ganhou ali o Kahoot. Vou usar a Rô como exemplo. Vou fazer um agora, tá? Daí aqui, criava um novo slide para falar da teacher Rosana ali, que é a professora de inglês do Teodoro, certo? Daí aqui vou começar a digitar algumas coisas. Ali, she plays volleyball. Outro, she sings at karaoke bars. Ok, deixa eu ver. She likes mayonnaise. E she's watching. Peraí. Pretty Little Liars again. Beleza. Montei ali quatro coisas sobre a Rosana, 3 delas são verdades e uma é mentira. Beleza. Para um slide, eu vou criar a opção de errado. Oops. Wrong option. Try again. E outro slide, eu vou fazer da resposta certa. Wow, that's right. Beleza. Ok, vou voltar ali para o slide que eu fiz os quatro fatos sobre a Rosana, tá? Daí, o que eu vou fazer? Eu vou no inserir imagem, pesquisa da web, tá? E daí eu vou botar ali a opção de botão. Vou pegar esse primeiro aqui. Vou inserir. E eu vou pôr um desses em cada um dos 4 fatos. Daí vou copiando, vou colando. Aqui, beleza. Daí agora eu vou ter que associar esses botões, tá? As respostas aos slides que tem a resposta certo e errado. Como é que eu faço isso? Vocês vão clicar no botão, vão clicar em inserir, vocês vão pôr inserir link,
Aqui, ó, é verdade, tá? Aqui ela joga vôlei mesmo. Então, eu quero descobrir a mentira. Então, essa, no caso, seria a resposta errada. Então, eu vou associar ao slide 44. Quando o aluno vê a apresentação e clicar nesse, já vai direto para o slide dizendo que essa opção é errada, né? Que é um fato realmente sobre ela. Aqui, mesma coisa. Cliquei ali na segunda opção, She sings at karaoke bars. Vou ali em inserir link. Isso é uma verdade sobre ela. Eu quero descobrir a mentira. Então, eu vou associar no slide 44. Aqui tá a mentira, tá, gente? Ela não gosta de maionese. Como assim, Rosana? Tão bom. Daí, vou clicar ali no botão, vou inserir link, ok? E eu vou botar ali o slide 45, que é o de resposta correta. Achou ali a mentira sobre a Rosana. E ali, só para não deixar o último sem nada, vou ali inserir link e associo com o slide 44. Quando o aluno for jogar, todos esses botões já vão estar com direcionamento de resposta certa ou errada. Ok, vou para o slide aqui da opção errada. O que eu vou fazer? Eu vou ter, para o aluno continuar jogando, eu vou ter que botar um botãozinho para ele voltar para as perguntas. Então, eu vou aqui e inserir imagem, pesquisa da web. Aqui eu boto previous button. Eu clico aqui numa setinha para voltar. Cliquei. Vou de novo aqui, vou associar com o slide, vou inserir link, e agora eu vou associar esse botão de voltar para o slide 43, que é onde tinham as questões sobre a Rosana. E assim eles iam jogando. Daí, nesse caso, tu vai montando as alternativas, tu cria os botões, tu insere o link que vai levando para o slide de certo ou errado, e daí os alunos iam descobrindo os fatos sobre os professores. Nesse caso, também daria para fazer tipo um jogo de RPG também, usando o Google Apresentações, né? Ah, você está seguindo o seu caminho, e daí existe uma ponte que está em desuso. O que você faz? Daí ali, segue em frente, vai pelo atalho, daí, né, vocês podem usar essas opções dos botões para ir redirecionando e contando outro tipo de história. Acho que é uma forma bem bacana. Nesse caso, eles usaram a língua inglesa para revisar e também ali mataram as curiosidades deles sobre a vida dos professores, né, que querendo ou não, eles são muito curiosos. Gostam muito de saber da vida da gente. Oi. Bruna, o Messias acho que tem uma pergunta, não tem? Sim, eu ia escrever no chat, mas aí eu desisti. Daí, enfim, vou perguntar agora. Se clicar fora do, por exemplo, no slide 43, se clicar fora do botão, ele não passa para o próximo slide? Peraí, deixa eu ver aqui. Tipo, na apresentação ali. Passa para o próximo, tá? Como se fosse uma apresentação normal. Uhum. Só que daí, quando tu aperta no botão, ele te diz se tá certo ou errado. Tá. E agora que eu tô vendo os comentários ali, eu usei aqui o Google Apresentações, tá? Mas eu vi que tem gente que botou ali outras opções. Esse molde de slide, eu peguei do Slides Go, tá? Daí eu fui alterando as coisas. Daí tem os templates prontos, isso aí. Daí eu vi também ali que uma colega falou desse site, eu fiz aqui esse eu não usei, tá? Acho que, deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Eu fiz o curso de gamificação da prefeitura, tá aparecendo o GeoEscape? Acho que não, né? Não, tá compartilhando a tela ainda, antiga. Compartilhando a tela ainda? Peraí. Deixa eu... Só um pouquinho. Eu vou mandar um link para vocês de uma professora que fez... Ela é do Pernambuco, se eu não me engano, tá? Ela fez um escape room, que ficou bem bacana. Deixa eu tentar projetar aqui de novo. Esse aí eu tenho que explorar mais, tá? Ela fez um escape room e eu acho que a gente conseguiria usar na aula de língua inglesa tranquilo. Vamos ver se eu consigo projetar ele aqui. Não estava conseguindo.
Deixa eu ver. Agora aparece? Agora aparece. É sobre esse site mesmo, de GNL, que dá para editar qualquer coisa. Eles todos são plataformas de escape room. Isso, bem bacana. Esse eu nunca tinha usado, essa professora de geografia fez, e eu achei que é uma forma bem bacana. Daí tu vai editando conforme o que tu quer. Daí a primeira pista está no envelope, né? Daí tu vai, onde está o envelope? Tá aqui. Beleza, a próxima pista está no livro aberto. São formas diferentes da gente usar as tecnologias gamificação em sala. Daí eu deixei ali, caso depois vocês queiram ver com mais calma, tentar adaptar para as aulas de vocês. Achei que é uma forma bem bacana. E daí, deixa eu só ver se tem mais... Não sei se alguém tem alguma pergunta sobre essa atividade, mas ele é bem facinho de usar, assim, usar o Google Apresentações como ferramentas de vai e volta, assim, resposta certa, resposta errada. É bem bacana. Eu achei legal que mexe com a questão, se o Kahoot mexer com a questão da competição, né, esse mexe com a fofoca, que também é maravilhoso. Assim. Sim, sim. Eles amam. O Renato tem um comentário, uma pergunta. Renato? Oi, boa tarde, Bruna. Eu não sei se tu tens a mesma dificuldade que eu tenho de fazer os meus alunos praticarem a oralidade, né? Quando tu discutistes com eles essas opções, né, de o que é verdade, o que é falso a respeito dos seus colegas, tu conseguiu fazer com que eles produzissem alguma coisa, mínimo que seja em inglês, assim, dessas suposições? Oralmente, assim, ó, a mesma dificuldade que tu tem com a oralidade, eu também tenho, tá? São poucos alunos, assim, que se sentem confiantes, assim, em falar. Então, eu deixo eles irem até onde eles se sentem à vontade, né? Aí, geralmente, quando eu peço, tu prefere escrever ou falar? Eles já vão direto escrevendo já no quadro, tá? Mas alguns alunos foram falando, tá? Na realidade, eu também poderia ter trabalhado a pronúncia, né? Repetido as frases com eles, né? Uma boa sugestão. Mas eles foram traduzindo, alguns poucos foram tentando falar inglês. Ainda são poucos ainda que se arriscam. São pouquinhos. Boa dinâmica para os meses dos profs. Sim. Isso, Viviane, foi do Pernambuco, a Janice. Isso aí. E daí eu queria mostrar outra atividade para vocês que eu fiz e que saiu na RBS semana passada, quinta-feira passada, que foi trabalhando inteligência artificial. Vou projetar aqui. Não quero tomar muito tempo de vocês. Vou tentar ir o mais breve possível. Deixa eu só ver se está projetando. Tá ok? Tá apresentando direitinho? Beleza. Então, assim, essa foi uma atividade que eu desenvolvi com 4 turmas de sextos anos, tá? São turmas de mais ou menos 30 a 35 alunos. Sim, já vou adiantando que foi levemente um caos, mas deu tudo certo, os resultados foram bacanas, tá? E que eles tiveram que criar super-heróis ou super-heroínas com inteligência artificial. Como é que surgiu essa atividade, tá? Os alunos de sexto ano da nossa comunidade ali de Santos Dumont mudou. Antes a gente recebia muitos alunos do sexto ano com 15, 16 anos, alunos que já tinham outras vivências, tá? E agora, de uns anos para cá, esse perfil mudou. São alunos bem novinhos, com 11, às vezes uns com 10, são bem novinhos mesmo. Então, a gente teve que repensar a nossa metodologia com os alunos de sexto ano, fazer coisas mais lúdicas, ver coisas mais do universo deles. Então, para isso, eu usei os super-heróis, tá? Eles começaram essa atividade trabalhando com um livro de ilustrações que se chama Superheroes Have Feelings Too. Super-heróis também têm sentimentos, e daí a gente foi trabalhando com aquelas habilidades e competências para se expressar, falar o que está sentindo, o que os outros estão sentindo. É um livro, assim, que é um vocabulário, assim, bem facinho, não sei como é a realidade das escolas de vocês, mas é bem para iniciante mesmo. Ali no Santos Dumont funcionou, eles conseguiram entender o vocabulário, conseguiram associar os pronomes sujeito bem direitinho.
Depois ali de trabalhar emoções e sentimentos, a gente viu as características físicas em inglês, com atividades que eles tinham que ver o retrato falado do vilão, ver o textinho e identificar qual daqueles era o vilão que estava sendo procurado. Então, foram atividades assim que a gente foi desenvolvendo a partir dessa temática de heróis. E daí, depois eles viram também o vocabulário sobre qualidades e defeitos. Beleza. Daí, o que eles fizeram? Foi bem baby steps com os alunos de 6º ano, tá? Aí deu uma trancadinha na minha internet e voltou? Ok, já voltou. Então, assim, primeiro passo, tá? Eles entraram na conta institucional, daí eles entraram no Google Documentos, tá? Eles compartilharam comigo um arquivo, tá? Em branco. E daí eu dei um molde de texto. Antes disso, tá? Antes do molde de texto, eu indiquei esse tradutor online, que é o Lingui. Não sei se vocês usam ele, mas eu acho ele bem bacana, tá? Então, assim, além dos alunos trabalharem com a questão de ver o inglês e tal, eles também trabalharam a questão de ver os atalhos do teclado, que eles não sabiam, alguns alunos não sabiam nem onde era o enter, o espaço, os acentos. Então, teve mais esse desafio no meio do caminho, tá? Então, a gente usou esse tradutor, o Lingui, e daí eu fui dando o molde, o passo a passo do que eles tinham que fazer. O primeiro passo era inventar um nome desse superhero, dessa superheroine. Depois eu ia dando os passos do que eles tinham que digitar e eles iam completando as frases, tá? Dando as características para esse herói ou para essa heroína, tá? Daí tinha que dizer a raça, onde nasceu, a altura, o peso, o formato do rosto, né? O comprimento do cabelo, a cor do cabelo, a cor dos olhos, o que eles vestem, quais são as cores das vestimentas. Aí eles foram montando esse texto, descrevendo fisicamente esse herói ou essa heroína. Daí, o que a gente fez? Eu não sei se vocês já usavam esse site, a gente usou esse site aqui, o Lexica Art, tá? Se vocês forem usar, quando eu usei com a primeira turma, esse site estava bloqueado, a prefeitura tinha bloqueado esse site, daí eu entrei em contato com o time Google, daí eles viram que era um site ok, permitiram ali o uso, tá? Porque eu sei que também para criar inteligência artificial tem o Discord, mas o Discord tem várias outras questões que não é bem para a idade deles, então provavelmente deve ser bloqueado, mas o Lexica é bem tranquilo, tá? Mas caso alguém use, teste no Chrome com o login do aluno para ver se dá certo. Bruna, Oi. Depois disponibiliza todos esses links maravilhosos que você está mandando para nós. Claro, bota no grupo, então, sim. Tá, obrigado. Nada. Daí, esse é o site, ele é bem intuitivo, super facinho de mexer. Daí, tu clica ali em Generate, continua com a tua conta, que daí, no caso, é a conta institucional dos alunos, tá? Daí, esse foi um modelo que eu fiz, tá? Copiei, colei lá no site, clico em Generate, daí ele gera 4 versões dessa heroína que eu tinha criado. A partir dessas 4, eu escolho uma, daí eu posso gerar outras versões, tá? Tem um número X de versões que são de graça, tá? Mas daí não tem necessidade de pagar. Daí tá, escolhi a que eu queria, faço o download da imagem, copiava e colava lá no arquivo. Essa foi a que eu tinha criado para mim, tá? Daí depois o passo final era criar a história desse herói ou dessa heroína, né? Quais eram os superpoderes, como é que era a vida dele ou dela, como é que esses poderes surgiram, qual é a missão que ele tem, ele ou ela, né? O que ele consegue fazer, ele ou ela, as habilidades. Daí nisso, né, eles usaram o tradutor, tá? E eles tiveram que ter a consciência linguística de que para a tradução funcionar certo, eles tinham que escrever corretamente, que a diferença, por exemplo, de e é muda, né? A frase, por exemplo. Daí ali eu mostrei como copiava, como colava, e aqui saiu os resultados dos alunos, tá? Sim, foram aulas tumultuadas, tinha os que sabiam digitar, outros que não, mas os resultados foram muito bacanas mesmo, tá? Ali são vários, tem o Super Cactus, e teve uns que eles foram além, inventaram outras coisas, outros foram alunos que se basearam nas histórias deles mesmos, outros fizeram versões de heróis que já existem, daí tinha a Super Mulher-Aranha, tinha a Super Barbie, tinha coisas
das frescuras que eles fazem em aula, o super calvo, que agora tudo é calvo para eles também, né? Daí eles foram criando a partir do que eles quisessem. Deixei eles bem livres em relação a isso, tá? Aqui tem outros que eles criaram, ficou bem bacana, tá? E daí eu queria compartilhar um desses com vocês, tá? Que foi do Victor da 6C, que ele fez o Super Tomatão. Daí, esse foi um bem bacana, esse foi o herói que ele criou por inteligência artificial, e ali tem as descrições, né? Super Tomatão is a superhero, it has red skin, it is from Tomatópolis, it is tall, it is very strong, it has a small face, it has short hair, it has dark green hair, it has black eyes, it wears a red suit, it wears red pants. Ficou bem bacana ali, funcionou bem direitinho ali a inteligência artificial, bem com as características que ele tinha colocado. Daí ele criou a história em português. Ficou uma graça mesmo. Super Tomatão é um super-herói bem diferente, afinal, ele é um tomate com superpoderes. Daí ele começa. A história de vida do Super Tomatão começou em uma pequena fazenda, onde ele nasceu como um simples tomate. Porém, um dia, uma chuva de meteoros atingiu a fazenda e o tomate foi exposto a uma radiação especial. Foi então que ele descobriu que tinha superpoderes. Ele tinha poder, entre seus poderes estão a super força, a capacidade de voar e a habilidade de se transformar em qualquer forma que quiser. Além disso, ele tem a habilidade de disparar sementes de tomate como se fossem projéteis. A missão do Super Tomatão é proteger a natureza e evitar que os vilões a destruam. Ele é um defensor da vida, da harmonia entre todas as espécies. Além disso, ele é um exemplo de que todos podem ser heróis, mesmo aqueles que são considerados diferentes ou fracos. Ficou muito bacana. E depois ali, né, ele usou o tradutor e ficou em inglês. Depois eles também montaram uma tabelinha de likes e dislikes desses heróis. Ficou bem show, assim. Saíram coisas bem diferentes. Claro, né, tem coisas que a gente ainda pode trabalhar, porque se pensar numa proporção, saíram muitos mais heróis brancos do que negros, né, a questão ali da sexualização, das super-heroínas, né, mas ficou muito show, foi um recurso ali, o Lexica Art é bem facinho de mexer, daí eu posso disponibilizar ali os slides para vocês. Isso aqui é Super Foguinho, que é de uma colega, é uma aluna que ela é ruiva, daí ela botou que ela ficava brava quando os colegas chamavam ela de Foguinho, daí ela conta direitinho que ela veio do planeta Fogo, bem bacana, assim, sabe, o que eles trouxeram da vida deles. Esse aqui foi um exemplo que a inteligência artificial não deu certo, né, porque a Samira, ela fez a Jenna, e a Jenna era para ter sido negra, só que daí a inteligência artificial não captou, né, ela fez toda uma história ali da Jenna, que ela sofria racismo e tal, questões que ela vivia em casa, mas daí a inteligência artificial não deu certo, né, deu a questão ali dessa falha, mas foi bem bacana mesmo, eles se puxaram, né, foi trabalhoso, mas valeu a pena, eles puderam, foi uma oportunidade que eles tiveram de usar a língua inglesa, né, e também de explorar os recursos tecnológicos, né, inserir esses alunos nesse contexto de tecnologias. E eles foram totalmente ali os protagonistas da aprendizagem deles, foi bem bacana. Daí era essa atividade que eles fizeram com inteligência artificial. Agora eu vou conseguir ler os comentários. E se alguém tiver alguma dúvida, é só chamar também. Eu peço os links depois, eu acho que vai ajudar bastante, assim, a gente mexer também, a gente explorar todos esses recursos aí. E que lindo, Bruna, muito, muito bonito, assim, que legal. Alguém ali falou de inclusão, daí os alunos que não são alfabetizados, tá? Eu usei ali o Google Tradutor, que daí ele reconhecia pela voz, o aluno ia falando, e daí o tradutor ia traduzindo o texto. Daí foi uma possibilidade. Uma coisa, esse último dos super-heróis foi com quais anos que tu fez? Sextos anos. Sempre que eu vejo tanto esse trabalho quanto o anterior, eu vejo muita interdisciplinaridade, dá para trabalhar junto com língua portuguesa também, dá para fazer, até antes o GeoEscape ali, o Escape Room, dá para trabalhar com outras, mas tu percebe um jogo interdisciplinar muito grande que dá para ser feito a partir disso, né?
Então tá, Bruna, muito obrigado. Foi um prazer, assim, acho que contribuiu um monte, assim, com a gente. Acho que a gente fiquei muito curioso de ver tudo isso daí e tentar colocar na prática, assim. Tá? Obrigadão. Renato? Então, boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu quero pedir desculpas pelo barulho, mas é que eu estou na escola ainda e acabamos de sair para o recreio, tá? Então, vocês vão ouvir muita gente passando aqui pelo corredor. Então, a tarefa que eu propus de apresentar para vocês, primeiramente, né, eu perguntei se estava dentro da proposta da formação, porque eu imaginei que, né, gamificação não tinha tanto a ver com o uso de ferramentas tecnológicas, não encaixava muito nesse propósito. Mas daí o Éder deu o ok dele, então estou aqui a apresentar para vocês. Eu trabalho na MF de Garfontoura, aqui no Marechal Rondon, né? É um contexto que talvez não seja tão de periferia, mas a gente tem as nossas peculiaridades aqui também, né? É uma escola que foi criada para dar conta do Quilombo aqui ao lado, então nós temos um perfil de estudantes que também tem as suas particularidades de aprendizado, né, enfim, de rendimento escolar. Mas o trabalho que eu criei aqui, na verdade, foi uma culminância de um processo de revisão de vários conteúdos que eu vim trabalhando ao longo do ano com eles, né? Eu trabalhei com o 6º ano, pronomes pessoais, verbo to be, como descrever pessoas e coisas em geral. E eu pensei que eu poderia, então, usar o Padlet, não sei se os colegas já ouviram falar. Né? Eu usei o Padlet para fazer um mural virtual conjunto com a turma toda, né? Então, como é que funcionou isso? Eu só vou compartilhar minha tela com vocês para que vocês possam visualizar melhor, tá? Todo mundo enxerga? Todo mundo vê? Sim. Ok. Bom, eu criei esse mural com o 6º ano da tarde, tá? O 6º B. Porque é uma turma mais... que está um pouco mais adiantada em relação à anterior, então eu queria primeiro testar para ver se funcionava, daí depois eu apliquei com o 6º ano lá também. E foi bem bacana a tarefa, porque eles conseguiram colocar em prática todas aquelas estruturas que somente com as aulas expositivas estava tendo uma dificuldade de retenção. Então, qual foi a proposta? Foi o projeto em si, tá? Eu fiz um perfil meu no Padlet, né, e depois eu compartilhei com eles um mural que eu criei, eu compartilhei com alguns alunos, né, porque como nós temos aqui uma deficiência de internet, então o máximo que a gente consegue conectar ao mesmo tempo são 10 Chromes, né? Então eu tive que selecionar ali, diminuir a quantidade de acesso, tá? E aí eu dividi a turma em 10 grupos, que deu ali mais ou menos 3 alunos por grupo, um pouco mais, um pouco menos, e o tema central era trabalhar com as cores, não somente com as cores, tá? As cores permeavam o assunto em si. Então, como é que eu fiz isso? Eu atribuí uma cor específica para cada grupo e solicitei que eles pesquisassem na web mesmo imagens de objetos, de lugares, enfim, de coisas que fossem, que representassem aquelas cores. Por exemplo, a yellow, banana, né, que normalmente são amarelas, red, heart, ou apple. Então, a proposta original foi essa. Mas, claro que ao longo do processo, ela meio que deu uma desvirtuadinha, como vocês vão ver daqui a pouco. Então, a ideia era, eles tinham uma cor específica e eles tinham que pesquisar ali 3, 4 imagens de objetos ou coisas, enfim, que representassem aquela cor. E aí eles iam inserir nesse mural, né? Inserir é muito fácil. Esse site em si ele é muito intuitivo, né? É muito fácil ser usado. Então, eles vinham aqui nesse ícone de inserir, abria essa caixa de mensagem, essa caixa de trabalho, e aí eles inseriam ali a imagem que eles tinham procurado na internet.
Aí depois eles criavam esse mural. Vamos carregar uma imagem aqui. Vamos ver se... Vou carregar uma imagem qualquer aqui. Deixa eu ver o que eu posso carregar que seja fácil aqui. Você pode carregar uma imagem que você já tenha no seu computador, ou você pode vir aqui e carregar, fazer uma pesquisa online mesmo. Tá? Vamos pegar, nuvem, clouds. São brancas. Aí eles escolhiam aqui uma imagem qualquer, selecionavam e ela aparecia aqui. E aí o segundo passo desse projeto é que eles tinham que criar uma frase descritiva dessa imagem, né? Que daí eles poderiam trabalhar com conceitos como sujeitos, né? Como verbo to be, propriamente, depois também fazer aquela prática de associar um sujeito a um pronome pessoal que tem essa equivalência, que ainda assim eles tinham bastante dificuldade de fazer. Então, vamos imaginar que eles tenham feito uma frase do tipo The cloud is white. E aí eu pedi para eles fazerem uma nova frase, falando mais, estendendo um pouco mais essa descrição, só que em vez de repetir a palavra, no caso o sujeito, né, the cloud, eles tinham que substituir esse sujeito por um pronome pessoal, que daí já trabalhava também essa questão da substituição do nome por um pronome. E foi bem interessante porque eles começaram a entender melhor na prática, sabe? E aí eles conseguiam já, com mais facilidade, entender que cloud e it tinham essa equivalência de significado, né? It para que ano, Renato? No 6º ano. 6º. Isso. It is in the sky. Algo do tipo assim, tá? Só para vocês entenderem. E aí eles publicavam a imagem. Interessante também é que eu posso, como professor, eu posso moderar esses murais que eles vão inserindo ali, né? Até para ver se tem alguma coisa que não é muito adequada, né? A gente sempre sabe que aluno gosta de dar uma zoadinha. Então, eu tinha essa possibilidade de fazer essa moderação, e se não estava de acordo ali, ou se tinha alguma coisa meio estranha, eu apagava. E aí eles faziam esses murais, e eu projetando na tela interativa, e eu pedia para eles, ao passo que eles estavam fazendo isso, que eles fossem também analisando o que os colegas já estavam fazendo, para ver se estava certo, para ver se tinha alguma coisa que tinha que dar uma corrigidinha ali, né? E eles começaram a identificar nas construções dos colegas alguns erros. Esse pronome não está certo. Por que repetiu o sujeito aqui, professor? Porque dá para tirar aqui em tal lugar e fazer de uma maneira diferente. Então, eles já começaram a ter esse insight de eles mesmos fazer as correções dos trabalhos dos colegas. Então, foi bem interessante esse aspecto no trabalho. E aí eles fizeram todos esses muraizinhos aqui, e no final, como uma tarefa bem de prática mesmo, eu pedi para que eles comentassem nos murais dos colegas, fizessem algum comentário, né, sobre o que eles fizeram, o trabalho, ou até mesmo sobre a figura que eles colocaram ali. E como vocês podem ver aqui, eles fizeram, claro, alguns vocês vão ver que eles procuraram no Google, né, porque eles não, por exemplo, não ensinei o passado, né, o passado irregular de um verbo qualquer, eu não ensinei para eles. Então, dá para ver que eles pesquisaram. Mas, por exemplo, eles sabem, né, a gente já tem o hábito assim, de que eu peço sempre que eles não pesquisem, quando eles vão pesquisar no tradutor, por exemplo, eles não coloquem a frase inteira, mas uma palavra isolada. Então, isso eles fazem bastante. Então, eles já viram ali que, por exemplo, o found, ele procurou na internet, mas a construção da frase foi ele mesmo que fez, com algum erro, ok, mas já dá para ver que ele tem um entendimento, pelo menos, de onde é que é o sujeito, de onde é que vai o verbo e o complemento. Então, já dá para entender que a criança está internalizando algumas construções, né? Apesar de ter essas ajudinhas online, assim. E os comentários, eles também podem ser moderados, tá? Tudo isso você faz aqui nesses botões aqui. Então, você tem aqui, por exemplo, nessa seta, as configurações de compartilhamento, são os alunos com quem eu compartilhei, por exemplo, né? Eu tenho aqui embaixo as configurações, você pode dar um título, uma descrição, pode colocar um ícone se você quiser, mudar o papel da parede,
Você pode, aqui embaixo você tem os comentários, né? Você pode permitir ou desabilitar, daí vai dependendo do que você quer fazer, no caso eu quis permitir, né? E a moderação aqui, ela pode ser manual, né? Foi o que eu escolhi, ou você pode deixar automático, né? Daí vai da vontade, da confiança que você tem nos seus alunos, né? E você pode clonar esse Padlet, esse mural. O único porém do uso do Padlet que eu vejo é que ele permite, a versão gratuita dele permite que você você crie somente 3 Padlets ao mesmo tempo, né? Ou seja, se você criar um quarto, ele vai apagar um antigo, né? Então, como eu queria somente mesmo que eles praticassem a língua, então isso não foi tão influenciador no meu projeto. Mas é possível também você salvar em PDF. Então, se você quiser ficar com esse trabalho aqui para ver depois, você pode salvar em PDF em algum lugar aqui, que agora eu não vou achar, mas tem como você salvar em PDF aqui e depois guardar. E o meu projeto era isso. Vocês vão ver que eles trabalharam com coisas que eles realmente tinham muito contato. Vocês estão percebendo aqui que eles usaram bastante personagens de videogame, né? E eu deixei que eles fizessem isso, por mais que, por exemplo, desvirtuou um pouquinho da minha proposta original, né? Que era pegar coisas que fossem características das cores em si, mas eu permiti que eles usassem esses personagens, desde que na imagem que eles tivessem escolhido na internet, que eles usassem uma imagem que tivesse predominantemente a cor que eles tinham que trabalhar, né? Então, foram adaptações que eu tive que fazer ao longo da produção desse trabalho para que desse mais certo, tá? No geral, deu muito certo, né? A turma foi bem participativa, eles gostaram bastante, e eu percebi, assim, que esse trabalho interativo e colaborativo fez com que até mesmo aqueles alunos que tinham mais dificuldade ou que eram mais tímidos, que eu notei que eles interagiram mais, né? Que eles foram mais participativos. Então, esse viés mais concreto do uso da língua, né? Aproximar a língua inglesa de um contexto mais que para eles tem uma significação maior, né? Tem uma concretude maior, acredito eu que facilitou bastante na produção deles como um todo, né? E na internalização dos conteúdos que eu queria revisar com eles. Então, o meu projeto era esse, né? Bem simples, foi bem tranquilo, deu fazendo uma aula só, e eu acredito que deu muito bem, deu muito certo. E era isso. Obrigado, Renato. Muito, muito legal, assim, muito bom. Eu vi ali o Peppa Pig had an accident, eu achei muito engraçado o Peppa Pig ali. Bom, muito obrigado, Renato. Ficou muito legal mesmo. Trazer esses recursos é extremamente necessário, né? E é legal o quanto a interação, né? O quanto de todos. Eu gosto disso, sabe? Até eu quero dividir uma coisinha rápida com vocês, que foi uma atividade que eu fiz há pouco. A professora Bruna não está aqui, ela tem a formação dela na terça-feira e vai ficar lá ver a gravação. Mas eu copiei a professora na escola que eu dou aula. Ela tem muitas turmas de inglês e eu tenho só uma turma de inglês. E ela estava construindo uma casa com os alunos, sabe? Daí a gente começou a trabalhar juntos as parts of the house e the furnitures. E aí vamos construir todas as turmas construir a sua casa, a casa da turma. Eu gosto muito desses elementos que a gente tem essa coisa de avaliar tudo muito separado, né? Mas ao mesmo tempo colocar tudo junto, como Padlet ali, sabe? E eu quero dividir com vocês, porque eu gostei muito do resultado que saiu. Nós construímos a The Seven Ace House. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Eu quero mostrar para vocês que eu fiquei muito orgulhoso da casinha que nós construímos todos juntos Estão vendo? É isso aqui, eles desenharam nós fizemos nós estão conseguindo ver? Sim, tá aparecendo.
Nós construímos cada um desenhou uma parte da casa e nós montamos a casinha. E eu gosto muito desse tipo de trabalho, sabe? Um trabalho em que todos estão juntos, sabe? Não tem essa coisa separada, todos estão ali, que nem o Padlet ali, que eu achei muito massa, muito legal. Pessoal, creio que seja isso, assim, olha, muito obrigado por compartilhar, o pessoal que está aqui com a gente, muito obrigado pela presença, pelo tempo que vocês expenderam aqui para estar com a gente. Acho que foi extremamente rico, certo? Foi muito rico, assim, esse compartilhamento de ideias, de experiências. Pessoal, sempre vou estar aberto aqui, se vocês querem compartilhar. Foi no Guaju, foi com a turma, com o 7º A do Guajuviras, que eu tenho a turma lá, Seven Days House. Não, é cartolina. A gente fez com cartolina. É uma foto que eu fiquei muito orgulhoso da casinha que nós fizemos. Eu tive que mandar para a família ver, mandar para o pessoal para mostrar. Só tinha a foto aqui. Éder, essas casinhas dá para fazer. Eu sempre faço casinha também quando a gente trabalha furniture com caixa de sapato. Não sei se tu já viu. Sim. Dá para fazer de 2 andares, 3 andares, e daí dá para pedir para os alunos trazerem coisas ou montar, né? A gente pode fazer Sim. com caixa de remédio, dá para montar os móveis, ou alguns trazem alguma coisinha que já tem em casa e aí monta uma casinha coletiva assim também. É bem legal essa ideia. Que maravilha. É muito legal, né? E essa coisa do conjunto, eu sou muito fascinado por essas questões de criar coisas em conjunto, de criar coisas para todos. Eu gosto muito dessa ideia, assim, gosto muito de semear essa ideia, assim, de criar coisas para todos na mente deles, assim. E eu ficava, nossa casa, olha que é a nossa casa. É muito legal, muito legal. Legal a dica, obrigado, Natália. Eu vou tentar fazer a próxima vez, eu vou fazer assim. Então, muito obrigado, Bruna. Alguém tem alguma dúvida, algo a acrescentar, pessoal? Ai, Éder, agora que eu vi ali uma pergunta da Soraya, posso responder? Claro. Tá, da questão do trabalho dos super-heróis, tá? Primeiro, eles foram aprendendo o vocabulário de emoções e sentimentos, descrições físicas, de personalidade, tá? Começamos lá com um livro de ilustrações, depois fomos trabalhando com a questão de identificar os vilões, os heróis, ver os retratos falados, e o projeto final foi a produção escrita, que era deles eles inventarem um super-herói e uma super-heroína. Eles criaram um documento no Google Docs, compartilharam comigo. A partir de um molde de texto, eles foram montando as frases e terminando as frases a partir da forma que eles queriam criar esse herói ou essa heroína. Depois de terminar o texto, depois de descrever totalmente ali o herói ou a heroína, eles acessaram o site Lexica Art, copiaram os seus textos, né, colaram ali no site, e o site foi gerando esses heróis. No Google Documentos, como eles compartilharam comigo, eu tinha acesso ao que eles iam escrevendo, né? E daí eu botava comentários, o que eles tinham que arrumar, o que eles tinham que refazer. Aí depois eles copiavam o resultado que tinha dado no site do herói ou da heroína, copiavam ali no Google Documentos para não se perder. E daí foi aquele resultado, e criaram a história daquele herói e daquela heroína. Foi esse o processo. Eu fiquei pensando, assim, porque é muito comum para quem lê quadrinhos, as capas das revistas de quadrinhos sempre tem um traço mais trabalhado, enquanto o miolo delas sempre é um pouco mais tosco, assim, preto e branco. Dá para partir em português, por exemplo, tu seguir essa história à mão, mas com a capa muito linda feita da inteligência artificial, assim. Eu acho que dá para trabalhar muita interdisciplinaridade dentro com esse recurso, assim. Muito legal, muito legal. Muito obrigado, Bruna. Mais alguma dúvida, pessoal? Vocês têm? Agradeço pela apresentação. Muito obrigado, Renato. Agradeço por tudo. Obrigado a você. Tá. Eu creio que seja isso, pessoal. Não se esqueçam dos links. O teu link também, eu acho que eu não tenho o link do Padlet, mas eu procuro. Uma coisa deixa no grupo ali. Certo, Renato? E também, Bruna, deixa os links ali no grupo, certo? Muito obrigado, um abraço a todos, certo? Tenham uma ótima semana.
E o link da presença, Éder? Ah, eu deixei aqui há pouco, já vou botar de novo. Então, Ai, coloca de novo, por favor. Também não consegui. Eu também não consegui. Ele. Coloquei agora aqui de novo. Está aqui de novo. Certo. Abraço para vocês. Não consegui copiar.